Olá, teu muro de arrimo não precisa de estacas. Uma ideia muito comum no Brasil é achar que todo muro de arrimo precisa de estacas, e uma ideia pior ainda é achar que uma estaca de um muro de arrimo é dimensionada como se fosse uma estaca de um prédio ou até mesmo estaca de um galpão, e é totalmente diferente. Uma estaca dificilmente vai ser necessária, exceto em alguns casos específicos, e ela funciona de maneira totalmente diferente ao que é pensado. Okay? Então, primeira questão que você vai dizer, tá, mas eu tenho um solo muito fraco, eu tenho 2 golpes, 3 golpes no primeiro metro, e se eu for fazer um muro de arrimo, vai precisar de estacas, afinal eu tenho 2 ou 3 golpes apenas. E a resposta é não. Se a fundação fosse de um prédio, ok. Se a fundação fosse de uma casa, de um sobrado em concreto armado, ok. Um SPT de 10 ou mais golpes é necessário para uma sapata. Por quê? Porque, caso contrário, vamos imaginar um sobrado de 200 metros quadrados. Um sobrado de 200 metros quadrados pesa 200 toneladas. Ok? Então, ele pode afundar, as fundações podem afundar se o solo for fraco. Ok? Ou, pior ainda, pode uma fundação afundar mais e outra fundação afundar menos. E a questão é o quê? Que em uma estrutura de concreto armado, a rigidez da estrutura não é tão alta, então pode ocorrer recalques pesados. E claro, a gente está falando de um prédio que pesa 2.000, 3.000 toneladas, mesmo se a estrutura é rígida, ainda assim é uma carga muito pesada e pode ocorrer recalque. O diferencial pode até tombar o prédio, né? Se um lado do solo for fraco, outro solo forte. Mas em um muro de arrimo, nós não temos esse mesmo problema de uma carga gravitacional muito pesada e um solo fraco. Por quê? Porque a questão é que o muro não tem problema, o muro afundou. Imagina que um cliente te liga e fala, a casa afundou 5 centímetros de um lado. Opa, é um problema grave, porque vai arrebentar a parede, vai arrebentar a tubulação, vai gerar uma laje deformada e tudo mais. Agora, se o muro descer 5 centímetros, ok, eu tinha um muro de 4 metros, agora tem um muro de 3,95 na pior das hipóteses, ok? O problema do muro e o dimensionamento do muro é através do tombamento e do deslizamento, ok? Um muro não cai para baixo, ele cai para o lado, ok? Uma casa pode afundar, agora o muro, o risco é tombar ou andar para o lado, ok? Essa é a questão do muro. Então, não é um solo ser fraco, não é um problema. Nós não temos cargas gravitacionais pesadas. Próximo. E se eu tenho um solo, digamos que é misturado, ok? Eu tenho uma parte que é um solo rochoso, forte, e outra parte ali que tem uma camada de argila mole ou coisa do tipo. Aí entra a questão, o muro ele é vertical, ele é como, se for pensar o muro ele é como se fosse uma viga de 3, 4 metros de altura, ele é uma placa vertical, ok? E ele tem uma rigidez na vertical gigante. Então, mesmo que ele não consiga se apoiar numa região, mesmo que tenha 1 metro, 2 metros de um solo fraco, não vai ter risco de recalque diferencial no comprimento do muro. Por quê? Porque o muro tem uma rigidez gigante, ele consegue distribuir cargas tranquilamente. Se fosse uma questão, por exemplo, de uma sapata corrida com pilares isolados, seria um problema grave, mas uma questão do muro que tem uma placa de concreto, isso não acontece, tanto que eu fiz uma modelagem, ó. Aqui em cima eu modelei uma sapata corrida, aqui em cima eu modelei uma sapata corrida, aqui embaixo, né, uma sapata corrida com um muro. Perceba que eu tirei um dos apoios, deixei um vão aqui livre, como se fosse uma região, sabe, um buraco, uma coisa assim embaixo da fundação. Com a rigidez baixa, ok, gera uma deformação maior aqui, ó. Mas com a rigidez alta, o muro inteiro deforma aos poucos. Ele tem uma rigidez gigante e a deformação total é muito menor, afinal ele consegue distribuir a carga, ok? Imagina se tentar deformar uma viga de 3 metros de altura em um vão, mesmo em um vão de 2, 3 metros, ela não vai deformar, porque ela é uma viga parede, entendido? Ela é muito rígida, uma viga muro no nosso caso, mas ela é muito rígida, ela não vai ter problema de recalque diferencial no comprimento do muro. Próxima questão. E se o meu muro todo afundar, pois o solo é fraco? Agora entra a questão. Vamos imaginar que eu tenho um muro de 400 kg por metro quadrado de peso, ok? É um peso adequado para um muro armado. Claro, se fosse um muro de gravidade não, porque o muro de gravidade é gostaria de ser mais pesado, tá? Mas para o muro de gravidade está tranquilo. O muro de uns armado, muro de flexão está tranquilo. É possível chegar em 300 kg por metro quadrado ou até menos em um muro de flexão. E vamos imaginar que esse muro tenha 5 metros de altura. Se for pegar 5 metros vezes 400 kg por metro quadrado, são 2.000 kg por metro.
Ok? Então, quanto que pesa um muro de 5 metros de altura com 400 quilos? Ele é 2 toneladas por metro. Isso equivale a uma casa térrea. Por quê? Porque uma casa térrea, ok, a parede vai pesar só uns 500, 600 quilos por metro, mas eu tenho o peso da laje, eu tenho o peso tecnicamente até do piso, do solo, do térreo, ok? Eu tenho o peso da viga baldrame, eu tenho o peso do embasamento, eu tenho o peso do telhado e tudo mais. Vai ter as piores paredes de uma obra chegando a 2 toneladas por metro em uma casa térrea com laje, ok? A diferença é que, quando estou pensando aqui uma fundação de uma casa térrea com laje, eu penso em uma fundação pequena. Por quê? Porque é só carga gravitacional. Eu só preciso de uma fundação para destruir 2 toneladas por metro. Mas no caso de um muro de arrimo, não é isso. Eu tenho que destruir 2 toneladas por metro, mais um momento fator de umas 10 toneladas por força metro, mais uma cortante de umas 6 toneladas por força metro. Entendeu? Então eu tenho que somar a carga axial pequena mais um momento fator gigante. E como eu tenho momentos consideráveis, uma sapata maior é normal. Vamos imaginar uma sapata de 1,60 m por 40 de altura. Que seria um absurdo fazer uma sapata corrida de 1,60 m de largura por 40 de altura em uma casa térrea. Mas para um arrimo é tranquilo, não é um problema, porque eu preciso de volume de concreto ali para suportar todo momento e uma largura para destruir os esforços. Okay? A pressão do solo é 2,25 toneladas-força por metro quadrado. Esqueci o quadrado aqui, mas é 2,25 toneladas-força por metro quadrado. Ou, se você ainda usa aquelas unidades malucas tipo quilograma-força por centímetro quadrado, é 0,225 kg/força por centímetro quadrado. Ok? Um SPT de um golpe é adequado para isso. Ok? Então, é uma questão que não é necessário um SPT alto para suportar a carga gravitacional de um muro de arrimo. Ok? É necessário, dependendo do caso, uma fundação mais larga para distribuir melhor a carga. É necessário, dependendo do caso, até umas estacas por outro motivo para suportar a carga, mas não para isso. Ok? Tá? Agora, a principal frase que eu ouço, que é uma maluquice completa, que não funciona na prática, mostra que o engenheiro não entende nada de fundação de dimensão de estacas, é o que? Eu uso estacas para gerar um binário de tração ou compressão. Ok? Essa ideia vem de dimensionamento de galpões. Em dimensionamento de galpões, ela até tecnicamente funciona. Tá? Tem algumas questões específicas que não vai ser um dimensionamento exato, mas vai chegar a um resultado próximo assim. Mas isso não funciona em muros de arrimo. Por quê? Porque para uma estaca gerar tração e outra estaca gerar compressão, isso significa o quê? Que eu tenho um momento fator, uma comprime para absorver o momento e a outra equilíbrio. Beleza. Só que isso não funciona para força cortante. E eu vou lembrar, para ter momento fator, eu tenho que ter força cortante. É impossível você ter uma peça com momento fator se toda a cortante for zero. Okay? É a cortante que gera momento fator, porque o momento fator é integral da cortante. Então, em um muro de arrimo, eu tenho o quê? Eu tenho uma força horizontal, que é a força horizontal do solo, que está numa altura baixa. Tendo uma altura baixa, ela tem que ser alta para gerar momento. Não é igual a um galpão, por exemplo, que o galpão tem, sei lá, 6 metros, 8 metros de altura, e a força horizontal é pequena, mas com o braço de alavanca forte. Ok? A força horizontal no muro de arrimo é baixa, e sendo ela baixa, é muito maior para gerar o mesmo momento. Então as estacas vão ter uma cortante gigante, e essa cortante gigante vai gerar momento fator na estaca, porque cortante gera momento. Ok? E para a estaca suportar momento fator, ela vai precisar de uma armadura integral e um diâmetro considerável para absorver a flexão sem deformar consideravelmente. Entendido? Esse é o primeiro erro. Agora, segundo erro, a NBR 6122 limita consideravelmente estaca tracionada. Sempre que você for pensar em projetar uma estaca tracionada, a NBR 1022 vai basicamente colocar um monte de regra que vai praticamente impedir de fazer estaca tracionada, a não ser que você esteja disposto a gastar muito dinheiro. Tá? Então entra a questão, peguei alguns itens da NBR 6122, que é a nossa norma de fundações. Número 1, tração, o item 8.4.1 no caso. Quando estacas estão submetidas à tração, deve ser levado o comportamento diferente entre atrito lateral à tração e atrito lateral à compressão. Ou seja, eu não posso dimensionar uma estaca tracionada só pelo atrito lateral, imaginando que ela funciona igual a uma estaca comprimida só pelo atrito lateral. Não, ela tem diferenças. A norma não explica quais são, mas ela diz que tem diferenças. Você, como engenheiro, vai ter que achar um jeito de demonstrar qual que é essa diferença. Tá? Depois ela vai ter um item que vai facilitar essa demonstração. Tá? Vai complicar, vai jogar o custo lá para cima, mas vai facilitar a demonstração. Mas próximo item, cobrimento da armadura.
Lembra que a nossa estaca vai ter uma força horizontal que vai gerar flexão nela? Pois é. E uma delas vai estar tracionada? Pois é, uma estaca em tração ou flexo-tração, ou flexão, deve ser dimensionada na fissuração. Porém, e entra a questão, a gente pode seguir em 1018, tirar a resistência da estaca pela metade, ou alternativamente, a gente pode reduzir 2 milímetros do diâmetro de todas as barras, ou seja, está usando um vergalhão de 10, você tem que considerar ele no dimensionamento com um vergalhão de 8, entendeu? Tá? Ou seja, se o dimensionamento pedia 6 vergalhões de 8, você tem que usar 6 vergalhões de 10, porque você tem que descontar 2 milímetros, ok? Aí geralmente vai pedir muito mais do que isso. Mas essa é a questão. Então, a gente acaba tendo uma estrutura muito mais pesada do que a gente imaginaria. Ok? Agora, próxima questão. E esse é o principal item. Nas obras em que carregamentos principais provenientes da estrutura, nas condições de utilização frequentes durante a vida útil, for tração ou esforços horizontais, e adivinha só, nenhuma estaca tracionada é tração e força horizontal, ok? É exatamente isso. É justamente para isso. A norma fala o quê? É obrigatória a execução de prova de carga específica à tração. Eu ouço alguns engenheiros dizendo, eu uso 2 estacas porque daí se o terreno for difícil, se for uma obra de pequeno porte, eu consigo gerar um binário de tração e compressão e daí eu posso ter uma estaquinha tracionada. Não! É o pior dos casos que a gente vai usar uma estaca em um muro de arrimo é quando é uma obra de pequeno porte. Por quê? Porque eu vou exigir um ensaio de carga em um murinho de uma obra rural? Não faz sentido. Porque uma obra de pequeno porte não vai trabalhar com isso. Tá? Então, outra questão que é execução de prova de carga à tração. É uma prova de carga um pouco mais complicada que uma prova de carga compressão. Então, só falar uma prova de carga seria caro, vai ser uma prova mais cara ainda, porque eu tenho que fazer um ensaio de tração e um ensaio de força horizontal, afinal, eu vou ter os dois. Os mesmos critérios e tudo mais, beleza. Tá? E outra questão, se necessário um modular especial, se é necessário descontar 2 milímetros de todos os vergalhões e realizar ensaio de tração e deslizamento, né? E deslizamento nas estacas, ok? Mesmo em um muro pequeno, isso aqui é obrigatório normativamente. Beleza? Próxima questão, efeito de segunda ordem permanente. Imagina que você tem 2 estacas, só que se uma está tracionada, ela vai levantar, a outra está comprimida, ela vai reduzir, ela vai descer. Então o que vai acontecer é que, naturalmente, quando ocorre isso, o muro já vai começar a tombar. Por quê? Porque uma estaca deforma para cima, outra deforma para baixo, ele já tem uma segunda ordem permanente. Isso não aconteceria em uma sapata corrida, porque o peso do solo do lado de dentro impede isso, ok? E esse é o quarto erro, tá? Na verdade, o primeiro erro é um erro que o engenheiro não tem conhecimento básico, ok? Tá? O segundo erro é uma questão que a norma é bem crítica porque é uma fundação bem complicada. O terceiro erro é um erro também que aconteceria num projeto se o engenheiro não tem conhecimento básico. Mas o quarto erro é uma questão que você está tentando achar alguma coisa cara para substituir uma coisa que você tem de graça. Ok? Tá? Você está tentando achar um custo para colocar uma estaca quando tem outra coisa que consegue suportar, gerar um esforço equivalente à força de tração, só que de graça. Ok? Que é o quê? Que é o solo. Ok? Você tem um muro de arrimo, adivinha só, um lado tem mais solo do que o outro. E você pode aproveitar esse lado que tem tem 3, 4, 5, 6 metros de altura de solo e colocar esse solo em cima da sapata. Ok? E daí entra a questão, que se eu tenho um muro de 4 metros de altura, a pressão que ele aplica é 7,2 toneladas por metro quadrado, o solo aplica. Ok? Mais de 7 toneladas por metro quadrado. Então, eu tendo 1 metro quadrado, 1 metro de largura dentro do solo, é equivalente a eu ter uma estaca que suporta 7 toneladas de tração a cada metro. Só que com uma diferença, que o solo já está lá e é de graça, enquanto que uma estaca vai ter um custo considerável. Ok? Tá? Então a gente está substituindo uma coisa que é de graça, que a gente tem lá, que é o solo, que gera uma força garantida por uma coisa, vai ser cara e não é garantida e exige muito de ensaios. Ok? Então, próxima questão. Para que serve estacas então? Porque não é para tração, não para compressão, não é porque tem um solo SPT baixo, não é nada disso. Ok? A ideia de usar estacas em muro de arrimo para tração e compressão nem é comum na literatura. Você vai ver literatura, principalmente literatura fora do Brasil, você não vai ver nada sobre usar estaca e binário de tração e compressão. Isso é uma ideia que surgiu no Brasil de maneira louca, ok? Porém, as estacas podem funcionar contra o deslizamento.
de maneira similar a uma chave de cisalhamento. Uma chave de cisalhamento, sim, que é um elemento bem comum na literatura, ok? Que é o quê? Que é como se fosse uma paredinha embutida no solo, ok? Tá? Ou seja, vai ser uma sapata retangular, ok? Faz uma sapata com uma parte mais profunda, tá? E uma estaca funcionaria da mesma maneira, ou seja, ela vai funcionar contra o deslizamento. O muro empurra para um lado e a estaca empurra horizontalmente, não verticalmente, ela tem função horizontal por outro lado, tá? Isso vai aumentar o momento do tombamento, então tem que ser redimensionada a estrutura, tá? A fundação e tudo mais, mas isso vai dificultar o muro de deslizar. E aqui entra a questão, de maneira a minimizar os esforços horizontais, tá? Porque eu quero uma estaca curta, não uma estaca alta, eu quero fazer uma estaca de 25 com 3 metros, não, isso seria a questão de fazer uma estaca de 50 de diâmetro, 60 de diâmetro para um projeto de 3 metros, ok? Ela nem chega a ser caracterizada em si como uma estaca realmente, porque ela tem um diâmetro considerável, uma profundidade baixa, mas a questão é, digamos, no projeto a gente trataria com estaca e ela é executada como se fosse uma estaca, só não é realmente uma estaca porque ela é mais largura e menos profundidade. Ok? Tá? Mas ela vai ter o quê? Vai ser curta, de um diâmetro adequado, uma armadura pesada, não vai ser uma estaquinha com 4 ferros de 8, porque não é para suportar tração nem compressão, ok? É para suportar flexão, ok? Tá? E ela auxilia no deslizamento de um muro, principalmente de fundação estrudada ou um solo argiloso de SPT baixo. Ok? Tá? E como que a gente dimensiona então esse caso? Bom, primeira coisa, dimensiona o muro, a placa do muro, e encontra os esforços que ela aplica na base. E isso continua funcionando, a placa ou a placa mais os elementos de enriquecimento, né, pilares ou enriquecedores, ok? E encontra os esforços que aplica na base. Beleza, isso continua igual, não importa o tipo de fundação. Porque em um balanço, não importa o que tem para baixo, importa o que tem para fora do balanço. O que importa é que conforme vai chegando, a gente dimensiona de fora para dentro, de cima para baixo. Pela carga gravitacional e momento fletor aplicado no muro, dimensione a seção da fundação em sapato corrida. Ok? Para suportar a carga gravitacional e momento, e usa apenas uma sapata corrida. Ok? Aqui entra a questão que eu posso usar tecnicamente o peso da estaca para me auxiliar um pouco e eu vou usar o solo que está em cima da sapata para dar um peso adicional. Ok? Que vai aumentar a carga gravitacional aplicada. Mas essa que é a questão. Tá? O terceiro passo é verificar se o atrito com o fundo e o empuxo passivo já são capazes de absorver o deslizamento ou não. Okay? Porque muitas vezes já são e daí não vai precisar de estacas. Okay? O único caso que eu vou precisar de estacas de maneira lógica e eficiente vai ser se não resistir o deslizamento. Aí a gente pode ou ajustar a seção da sapato corrida, porque muitas vezes está faltando pouca coisa para resistir, ou então adicionar estacas. Mas aí vai ser uma estaca posicionada, não 2 estacas, ok? Uma estaca a cada tantos metros do muro, ok? E verificar qual a profundidade necessária para gerar um empuxo passivo suficiente. Por quê? Porque eu tenho que pensar, ok, meu muro tem uma cortante de 8 toneladas por metro e a minha resistência é de 6 toneladas por metro, ok? Então eu preciso de uma estaca que suporte 2 toneladas por metro. Ah, vou colocar uma estaca a cada 2 metros, ok? Então 4 toneladas por estaca, ok? Que profundidade a minha estaca de um diâmetro específico que eu tenho que planejar vai precisar ter para suportar 4 toneladas de força horizontal gerando empuxo passivo, ok? Qual profundidade ela tem para que o empuxo passivo gere 4 toneladas de força no caso, ok? E dentro da questão, que profundidade está o centroide desse empuxo passivo? Qual o momento fletor gerado por esse empuxo passivo? Isso tem que ser calculado. Ok? E aí a estaca tem que ser armada para isso, descontando 2 milímetros de todos os diâmetros de vergalhão. Então, se eu coloquei um vergalhão de 16, tem que considerar que fosse um vergalhão de 14. Ok? Tá? Sabendo que a estaca vai gerar momento fletor no topo, que combina com o momento fletor do arrimo, tem que reajustar o diagrama do corpo livre e armar e até ajustar a sapata corrida para esse momento adicional. Ok? Verificar o LB, porque tem que verificar a ancoragem da armadura da estaca, afinal ela está com uma flexão gigante, ok? E verificar a posição ideal da estaca, porque eu vou colocar a estaca em qual ponto do muro. Isso tem que ser planejado também, porque tem pontos adequados, tem pontos piores, vai depender do tipo de muro, ok? Tá? Entendido isso aqui? Então, se eu quiser ver na prática eu fazendo isso, demonstrando o dimensionamento de um muro, tá? Desde o início ao fim do muro, tanto no meu curso de concreto armado avançado e no meu curso de parede estrutural avançado,
eu demonstro no módulo de contenções, que está nos 2 cursos, o diminuição de muros de arrimo, paredes de contenção, muros de arrimo com muro de vedação em cima e também muro misto de concreto e alvenaria estrutural. Ok? Desde a análise e concepção até o detalhamento de muros e fundações, inclusive eu abordo muros, tanto fundações sem estacas quanto fundações com uma estaca, e também tem um caso especial de fundações com 2 estacas, que eu também abordo, que é um caso atípico, que realmente eu abordo justamente porque os alunos pediram, porque na verdade, dentro da função, é um caso extremamente raro, ok? Tá? Mas os meus 2 cursos estão no link aí embaixo, ok? Dentro do curso, vai ter acesso pelo curso por 12 meses, pode renovar por 20% do valor. Qualquer dúvida que você tenha num projeto de um muro que você está projetando, você pode tirar comigo tranquilamente, ok? E por enquanto será isso. E lembre sempre, você não precisa de colocar estacas em um muro de arrimo. Você precisa planejar o diagrama do corpo livre do arrimo, você precisa aproveitar o solo de maneira melhor, você precisa lembrar que o teu problema é deslizamento e tombamento e não afundar, ok? E se você for utilizar estacas, ainda assim vão ser estacas curtas com diâmetro considerável, não estacas longas para suportar tração ou compressão, beleza? Mas por enquanto será isso então, e até a próxima.